Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula de português de hoje. O tema da nossa atividade, Menina Bonita do Laço de Fita. Essa atividade está em anexo e aí nós vamos trabalhar esse tema, por quê? Porque nós estamos na Semana da Consciência Negra. E aí, essa atividade serve para que vocês pensem um pouquinho a respeito das nossas diferenças e também o respeito que nós devemos ter a todas as pessoas, independente da sua cor, da sua classe social, independente de qualquer coisa, tá bom? Então vamos lá. Vocês têm o texto Menina Bonita do Laço de Fita. Qual é o teu segredo para ser tão pretinha? E aí nós temos o texto. A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu caí na tinta preta quando era pequenina. O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tomou banho nela. Ficou bem negro, todo contente. Mas aí veio uma chuva e lavou todo aquele pretume. Ele ficou branco outra vez. Então, esse texto foi retirado do livro Menina Bonita do Laço de Fita. Não tem o livro inteiro, vocês estão vendo apenas um trecho do livro. Nesse livro, este coelho conversa com a menina e ele quer saber por que ela é tão pretinha, porque ele quer ser igual a ela. E aí ela conta que é porque quando ela era pequenina, ela deve ter caído num balde de tinta. E o coelho, achando que fosse isso mesmo, foi lá e mergulhou numa lata de tinta. Porém, quando choveu e lavou aquela tinta, ele voltou a ser branco. Vamos lá para as atividades. Interpretação textual. Atividade 1. Leia o trecho da história acima e responda. A. De acordo com o trecho do livro acima, a menina sabia o motivo de ser tão pretinha? Cite a frase que indica isso. A menina sabia por que ela era tão pretinha? Prestem atenção na primeira parte do texto. A menina sabia? Vocês vão copiar a resposta aqui. Copiem as questões e as respostas no caderno, tá bom? A questão B. O coelho conseguiu ficar pretinho como a menina e por quê? Ele conseguiu ou não? Vocês vão me falar se ele conseguiu e por quê, ou se ele não conseguiu e por quê. Questão C. É uma questão pessoal. Para você, qual é a razão para a menina ser tão pretinha? Por que ela tem essa cor? Vocês vão pensar e vão responder de acordo com aquilo que vocês acreditam. Depois nós temos aí a atividade D. O coelho conseguiu a resposta para a sua pergunta e qual foi? O coelho queria saber por que ela é tão pretinha. Ele conseguiu descobrir? Qual foi a resposta que ele encontrou? Se vocês localizarem, vocês vão colocar aí. E a questão E também é pessoal. Que mensagem você acredita que essa história nos transmite? Essa história, ela quer nos transmitir alguma mensagem. Qual é essa mensagem? Vocês vão pensar na mensagem que a história quer nos trazer, o que essa história quer nos ensinar e vão colocar com as palavras de vocês. Agora nós temos uma parte gramatical. Questão 2. Retire do texto acima 3 verbos. Mas, Pro, o que são verbos? Eu ainda não aprendi o que são verbos. Eu deixei na descrição da atividade, eu deixei para vocês uma explicação do que é verbo. Então, vamos voltar no texto. O verbo, ele exprime uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Então, vocês vão parar para pensar no seguinte. Uma ação. O que essa menina faz? Então, vocês vão pensar, ó. Vocês vão reler o texto e procurar quais são as ações que acontecem. Por exemplo, a menina não sabia, mas inventou. Tem alguma ação aqui? O que a menina faz aqui? Aqui falou que a menina não sabia. E saber é um verbo. Eu sei, você sabe, ela sabe. Então, isso é uma ação. Então, já dei uma dica e auxiliei vocês em uma resposta. Aqui eu tenho o verbo saber. E também, o verbo, ele indica estado ou um fenômeno da natureza.
Por exemplo, neste trecho falou que choveu. Olha só, veio uma chuva, que é do verbo chover. Chover não é uma ação que nós praticamos, é um fenômeno da natureza. Deu para vocês entenderem o que é verbo? Então, vocês vão pensar em ações que acontecem, vão pensar em fenômeno da natureza ou em estado, tá bom? O verbo ser e o verbo estar. Caso vocês tenham dificuldade, não tem problema. Vocês vão localizar aqueles que vocês acreditam ser os verbos e vão me indicar quais são. Não tenham medo de errar, tá bom? É para vocês adquirirem o conhecimento e já terem uma noção do que é o verbo, tá? Continuando. Então, aqui, ó, vocês vão retirar lá do texto só 3 verbos. Não precisa vocês acharem todos também, tá? Vocês vão colocar na questão A. A questão B, eu quero 2 artigos definidos. Tá mais fácil, porque eu coloquei uma colinha para vocês aqui do lado. Quais são os artigos definidos? Artigo definido vem normalmente antes do substantivo, que são os artigos definidos o, a, os, as. Então, vocês vão procurar isso aqui no texto. Procura no texto se tem o, se tem a, se tem os ou se tem as. Vocês vão procurar e vão colocar 2 aqui para mim. Bem simples, olha lá. Eu olhando o texto, ele já começa com um artigo definido, ó. A menina. Olha o artigo aqui. Vai simplesmente lá na questão colocar a letrinha A, vírgula, acha mais um, porque aqui são 2, e coloca. Na questão C, um artigo indefinido. Quais são os artigos indefinidos? Também vem antes do substantivo. Um, uma, uns, umas. Vocês vão procurar um destes lá no texto. Então, volta no texto e procura. Relê o texto procurando as palavrinhas, os artigos indefinidos. Um, uma, uns, umas. O que vocês encontrarem, vocês vão marcar na C. É somente um. Então, achou um, marcou, pronto. Questão 3. Classifique as palavras abaixo em ditongo, tritongo e hiato. Eu tenho a palavra sabia, saiu, veio, coelho, inventou. Eu tenho que colocar deste lado as palavrinhas que são ditongo, no meio as palavrinhas que são tritongo e aqui por último as palavrinhas que são hiato. Pro, como eu vou saber? Primeira dica, separem as sílabas de todas as palavras. Então, vocês vão no caderno, copia essas palavras, separa a sílaba dessas palavras. Separou as sílabas? Como que você sabe se é ditongo? Olha lá, ditongo. Ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal e vice-versa. Na separação silábica, ficam na mesma sílaba. Pro, como assim? Eu tenho a palavra, por exemplo, aqui, a palavra gênio. Eu tenho 2 vogais juntas, o i e o o. Separei as sílabas, gênio. O i e o o continuaram juntas. É ditongo. Deu para entender? A mesma coisa, eu tenho a palavrinha caixa. Tenho 2 vogais juntas, o a e o i. Separei as sílabas, caixa. O a e o i continuam juntas. Então, ditongo é isso. Quando você tem 2 vogais juntas, você separa as sílabas e elas continuam juntas. Certo? Tá. Colocou as palavrinhas. Vou olhar quais são as palavras tritongo. Tritongo é o quê? Encontro de uma semivogal, mais uma semivogal. Na separação silábica, ficam na mesma sílaba. Ou seja, eu vou ter 3 vogais juntas e quando eu separo as sílabas, elas continuam juntas. Exemplo que eu tenho aqui. Enxaguou. Enxaguou. U, o e u. 3 vogais que continuaram juntas. Averiguei. As vogais juntas. U, e, i. Separei as sílabas. Averiguei. Elas continuaram juntas aqui. Ok?
Dica para separar sílabas. Quantas vezes eu abro a boca para pronunciar a palavra, tá bom? Então, ó, sabia, saiu, veio, coelho, inventou, tá bom? Por fim, eu quero as palavras que são hiato. Quais são as palavras que são hiato? Então, olha lá, hiato, encontro de duas vogais, na separação silábica ficam separadas. Simples, eu tenho duas vogais juntas, quando eu separei as sílabas, elas se separaram também. Exemplo, saúde. Eu tenho o A e o U juntas. Separei a sílaba, sa-u-de. Elas se separaram aqui. Fiel. Eu tenho o I e o E juntos. Separei as sílabas, fiel. Eles se separaram. Então, hiato é quando eu tenho duas vogais juntas, porém, quando eu separei as sílabas, elas se separaram. Deu para entender? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me perguntar, tá bom? Uma ótima atividade para todos e até a próxima aula.